Oi, como eu já falei em Libras, meu nome é Wellington e eu e minha equipe nós vamos abordar o tema surdez e inclusão educacional. É um artigo organizado por Mozaniel Oliveira Pinheiro, José William Brasil Lima e Adriana de Moraes da Silva, com a ajuda de alguns colaboradores. E já no primeiro capítulo, eles abordam a educação de estudos no contexto da educação especial e reflexões sobre conjuntura de escolarização nacional. Na introdução, eles têm como finalidade apresentar ideias que irão conversar a respeito da compreensão de como está o cenário brasileiro da educação especial, especificadamente a educação de surdos. Também dificuldade que a educação especial vem enfrentando, porque a história ela vem narrando a dificuldade que a educação especial vem enfrentando ao longo dos anos no país. Porque antigamente, as pessoas com deficiência eram dotadas como doentes ou diferentes. E por esse motivo, por não serem normais, muitas iam para isolamento, eram privadas de oportunidade de conviver com a família, de escola, de trabalho. E apesar de pouco investimento por parte do poder público, a educação especial no Brasil foi ganhando espaço lentamente através de criação de instituições. Porém, essas instituições tinham como objetivo prestar assistência, e sua função era apenas em auxiliar os deficientes. A metodologia usada para este estudo utilizou-se de pesquisas bibliográficas, a partir de livros e outros meios em que se destacam Coelho 2012, com a obra Língua Brasileira de Sinais, e Garcia 2012, com o que todo pedagogo precisa saber sobre Libras. Sobre a educação especial no contexto histórico brasileiro, o aparecimento da educação especial no Brasil teve início no século XIX, em 1824. Em 1854, no Rio de Janeiro, foi criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant, o IBC. E em 1857, o Instituto dos Surdos Mudos, atualmente é denominado Instituto Nacional da Educação de Surdos. E o Brasil ele optou pela construção de um sistema educacional inclusivo, ao concordar com a Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, em que, em 1994, promovida pelo governo da Espanha e pela Unesco, foi realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais, que produzia a Declaração de Salamanca. E essa declaração é tida como o mais importante marco mundial da educação inclusiva, onde ela proclama que as escolas regulares com orientação inclusiva constituam os meios para eficazes de combater atitudes discriminatórias e que os alunos com necessidades educacionais especiais tenham acesso à escola regular. No tópico 4, eles trazem reflexões sobre o processo de conceituação da surdez. É preciso compreender a diferença entre surdez e mudez, pois ser surdo não significa necessariamente ser mudo. E segundo Fernandes 2003 e Coelho 2012, surdez é a privação parcial ou total do sentido de ouvir. E você pode adquirir a partir da sua vida, por causa de acidente, por causa da genética, e também pode nascer com a surdez. E o Coelho, ele considera 4 tipos de surdez. Que a surdez leve, que é a pessoa que apresenta perda auditiva de até 40 decibéis. A surdez moderada, pessoa que apresenta perda auditiva entre 40 e 70 decibéis. E a surdez como surdez leve, pessoa que apresenta perda auditiva entre 70 e 90 decibéis. E por último, a surdez profunda, que é a pessoa que apresenta perda auditiva superior a 90 decibéis. Tópico 5 e último que eu iria abordar, eles trazem as concepções e diálogos na educação de surdos. A educação de surdos desenvolveu-se em nosso país a partir de 1857, quando o Instituto de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, o atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos, e esse instituto, inicialmente, eles utilizavam a língua dos sinais, e em 1911, eles passaram a adotar o oralismo. E ser uma pessoa oralizada significava desenvolver sua fala por meio de vocalização dos sons. E de acordo com o decreto de 5.626, de 5 de dezembro
de 2005, as pessoas com surdez têm direito a uma educação que garanta a sua formação, em que a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, constituam línguas de instrução, e que o acesso às duas línguas ocorra de forma simultânea no ambiente escolar, colaborando para o desenvolvimento de todo o processo educativo. E sendo assim, as escolas inclusivas devem estar preparadas para atender os alunos surdos, e as que não estiverem devem se adequar de acordo com a necessidade dos alunos. E para que haja a aprendizagem, considerando que a proposta pedagoga deve possibilitar o conhecimento dos alunos, indiferentemente de sua condição. A vida de um surdo-mudo dentro da sociedade, ela pode ser considerada um estigma por se tratar de uma deficiência. Antigamente, os surdo-mudo eles eram vistos como alguém que era incapaz de pensar ou raciocinar. Em algumas cidades da Grécia, os surdos-mudos eles eram abandonados, igual como faziam com crianças que nasciam com deficiência. E algumas das vezes, eles eram até sacrificados. Os surdos-mudos eles não tinham direitos nenhum, nem civis, muito menos religiosos. E por causa disso, eles eram impedidos de ter uma vida social. Foi somente na Idade Moderna que eles passaram a ser reconhecidos como pessoas que poderiam ser educadas, mas somente pessoas de família nobre que poderiam ter essa educação. Atualmente, os surdos-mudos vêm conquistando espaço na sociedade, tendo os seus direitos cíveis e educação assegurados. Eles chegaram a conquistar espaço em várias esferas sociais, mas existe ainda muita barreira a ser vencida para que seus direitos sejam reconhecidos. O preconceito por falta de conhecimento da população sobre eles acaba gerando vários estigmas, e um deles é sobre os surdos-mudos não poder ter acesso à musicalidade. Isso é fruto do desconhecimento de pessoas que não sabem que se pode sentir as ondas sonoras através do corpo, que é o caso das vibrações. É possível notar que existem surdos que conseguem se apropriar da música, sentir toda a sensação que elas podem causar, mas também existem aqueles que não têm afinidade nenhuma sobre a música. Tendo em vista essa diversidade entre os surdos, não podemos privá-los de conhecer e experimentar novas sensações que a música pode provocar. Assim como para nós, para os surdos também traz bastante benefício a música. Porque como a gente sente as vibrações, eles também conseguem sentir as vibrações que a música pode causar, já que eles não têm sensibilidade auditiva. E eles, com a música, eles conseguem sentir vários sentimentos, como de prazer, alegria, emoções. Tudo isso a música ajuda a eles e também a aumentar o seu autoestima. Também é possível notar os benefícios que a música traz no ambiente escolar para o surdo, vem motivando eles na aprendizagem. Alguns surdos preferem a dança à música ou algum instrumento musical, porque também com a dança eles são capazes de sentir vibrações que vai gerar algum tipo de emoções para ele. São poucos os surdos que desenvolvem habilidades com instrumentos musicais, porque eles têm medo de pré-julgamento ou então não conseguir se adaptar àquele instrumento. Temos que ter consciência de que irão existir surdos que vão gostar da musicalidade, das sensações, vibrações que vão causar a ele, mas também irão existir surdos que vão se sentir incomodados com o barulho da música. Só nos resta respeitar e aceitar. Oi, gente, meu nome é Renata, eu sou estudante de engenharia de pesca e nós estamos fazendo a disciplina de Libras, né? E hoje nosso grupo ficou com o tema de surdez e inclusão educacional. Bom, todos nós já sabemos que a Libras é uma linguagem nova,
né, que está sendo disseminada aos poucos, mas todo mundo sabe também a importância, né, dessa inclusão para as pessoas que têm dificuldade, como são os surdos, os mudos e que necessitam, né, dessa linguagem. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco sobre a Libra como um instrumento de inclusão escolar para o aluno surdo, né? Então, assim, a Libra ela foi desenvolvida como um método, né, para também inserir essas pessoas, incluir as pessoas também numa linguagem própria, né, para elas poderem se expressar e poderem se comunicar, assim como todos nós. O foco é discutir a importância, né, da Libra nas escolas, né, a importância de se agregar conhecimento, a importância de todos nós reconhecermos, né, que essa inclusão é necessária. Durante, né, nossos estudos, nós pesquisamos que as crenças, que a Libra, né, ela sofre uma crença sobre um olhar dos excluídos, né, que com a problematização da inclusão, que uma escola ela possa se responsabilizar por trazer essa melhoria, né, para essas pessoas que necessitam dessa inclusão. Segundo os estudos realizados pelo americano William Stowe em 1960, ele reconheceu 3 parâmetros, né, que facilitaria, né, nesse processo de inclusão da linguagem. E esses parâmetros foram 3, né? Um deles foi a configuração das mãos, a utilização das mãos como forma de nos comunicarmos, né, como um sinal. E a execução desse sinal se constrói através de uma letra de um alfabeto ou de um número que servirá de apoio. Ou seja, então, essa configuração de mãos ela vai representar a letra de um alfabeto ou um número. O ponto de articulação é outro parâmetro utilizado, porque o ponto de articulação é o local onde o sinalizador desenvolve o sinal, podendo ser de uma parte do corpo ou de um sinal, pode ser realizado do lado do corpo ou na frente do corpo. Seria um ponto de articulação, o ponto de localização para articulação. Bom, e o outro parâmetro é o movimento, né? O movimento é a direção das mãos através da execução do sinal. Já a maneira que se descreve é através da qualidade, a tensão, a velocidade, podendo assim haver movimentos mais rápidos ou mais lentos, mais frouxos, com uma frequência maior ou menor, que indica se os movimentos são simples ou repetitivos. Bom, essa foi uma pequena explicação, né, uma leve explicação sobre o processo de inclusão, né, da Libras, né, na inclusão educacional, né. Com base no que já foi abordado, o processo de ensino e aprendizagem pode buscar melhores interações, entendimento e redirecionamento no processo de inclusão. Oi, me chamo Lorena, sou estudante do curso de Engenharia de Pesca e vou falar para vocês um pouco sobre o papel do intérprete da língua de sinais. O que o intérprete de Libras faz? Bom, o intérprete de Libras é o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país em que é qualificado para desempenhar essa função. Ou seja, o intérprete de Libras deve ser um profissional capacitado e habilitado em processo de interpretação de língua de sinais. Como ele vai atuar? Ele vai atuar em situações como escolas, reuniões técnicas, igrejas, fóruns judiciais, programas de televisão, entre outros. A importância desse profissional para o processo de ensino-aprendizagem de uma criança nas salas de inclusão. O intérprete de Libras tem a função de ser o canal comunicativo entre o professor, os alunos e uma equipe escolar de forma geral. O papel desse profissional é servir como tradutor entre pessoas que compartilhem línguas e culturas diferentes.
Essa atividade exige estratégias mentais na arte de transferir o conteúdo das explicações, questionamentos, dúvidas, viabilizando a participação do aluno em todos os contextos da aula e fora dela, nos espaços escolares. Bom, os intérpretes de línguas de sinais surgiram devido a uma necessidade do grupo da comunidade surda possuir um profissional que auxiliasse nesse processo de comunicação com pessoas ouvintes. Inicialmente, essa atuação ela era muito informal, ou seja, quer dizer que pais ou membros da família assumiam esse papel. No entanto, para que isso ocorresse de forma diferente, para que fosse mudado, um processo foi necessário para que essa língua fosse formal. E para que assim a língua brasileira de sinais fosse oficializada.